Os aplicativos são, primeiro, o Python, a versão mais atualizada, 3.8.5, é a do momento que eu tenho agora. O Visual Studio Code, estou utilizando a versão 1.48. O Printhun e o Merlin. Vamos abrir o site aí do Merlin. Aqui tem essas versões disponíveis. No caso, cada versão é para um tipo de placa. Essa versão 2.0.6, ela vai ser utilizada aí no SKR 1.1, 1.3 e 1.4. Já o 1.4 Turbo, ele vai utilizar essa versão aqui, é o 2.0.x, é o que a gente vai utilizar. Então vamos voltar para a tela aqui. Para quem está utilizando o Windows 7 e está com dificuldade de achar o drive, depois que você baixar o Merlin, descompactar o arquivo, mas digamos que eu fosse instalar agora, então vou lá na pasta, né, do Merlin, Merlin de novo, SCR, HAL, LPC 1768, mesmo que a placa seja a versão 1.4 Turbo, você vai utilizar esse drive aí, e o WIN USB Drive, clica OK, então você vai instalar o drive da placa. No meu caso aqui eu já instalei. Feito isso, vai instalar o Python, depois o VS Code, né? Então a gente vai abrir o VS Code. O VS Code não vem com esse compilador, que é o Platform.io. Então você vai instalar esse compilador, vai clicar aqui em busca e vai digitar Platform.io, vai clicar em cima e vai ter a opção de instalar. Você vai fazer a instalação, vai fechar e abrir novamente o programa, né? E aí sim, está tudo pronto para começar. Então vamos aqui em File, Open Folder, e vou abrir a pasta aqui do Merlin, vou marcar ela e selecionar a pasta. Aguardar ele carregar. Após ele carregado, vamos aqui em Merlin, SCR, Core e Boards. Aqui em Boards, a gente vai pegar a nomenclatura correta da placa que a gente está utilizando. Observa que a versão SKR 1.1, 1.3 e 1.4 utiliza o chip LPC 1768, já a SKR versão 1.4 Turbo utiliza o chip LPC 1769, né? Então eu vou utilizar essa nomenclatura aqui. Vou copiar ela. Agora eu vou em configuração.h. Aqui em configuração.h, nós vamos, em primeiro passo, configurar as portas seriais, né? A porta de comunicação USB, ela por padrão veio
como porta 0, só que ela é ordenada de -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a primeira porta é a -1. A gente vai apagar e colocar -1. Para utilizar o monitor, o TFT 35 versão 2.0 ou qualquer outra versão desse Big Treat, né, desse monitor, a gente vai vir aqui. Observa que ela está comentada, né? Está desabilitada a função para utilizar o monitor. Nós vamos habilitar agora. Apaguei as duas barras e vou colocar porta 0. Então a segunda porta serial vai chamar a função do monitor, do Big Treat. Ok? O baud rate nós vamos colocar 115.200, que é a velocidade máxima que o monitor pode ler, e é a velocidade que vai comunicar via USB também. Aqui em motherboard a gente vai colocar o nome da placa conforme a gente copiou lá na aba boards, né? Então vamos colar aqui. Então tá lá board BTT SKR versão 1.4 turbo, ok? Vamos descer. Aqui são configurações para sensores de final de curso e 0 da máquina. Vou deixar padrão, mas você pode configurar de acordo com sua máquina. Aqui são os drivers. Então, aqui você vai habilitar, né? Vai tirar o comentário, né? Habilitar os respectivos eixos, né? No caso o X, o Y, o Z e é 0, que é o motor da extrusora, né? No caso de máquinas que usem dois motores no eixo Z, por exemplo, você vai descomentar Z2, né, para habilitar. No caso da minha, usa um motor só. Então, eu vou deixar ele como estável, né? O drive que eu utilizo é o TMC2208. Então, eu vou substituir o A4988 pelo TMC2208. 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 Esse drive tem funções de feedback que o A4988 não tem. Então eu vou para uma outra etapa aqui para habilitar essas funções para o TMC2208 ou TMC2209, drives dessa categoria, né? Se você tem o 4988, então não precisa você fazer essa segunda etapa aqui. Então agora eu vou aqui em configuração _ADV. Vou lá por volta da linha 2400. Aqui eu tenho a 2433. Eu tenho que ajustar a tensão nesse texto. Tá 12 volts aqui. A fonte que eu vou usar é 12 volts, né? Como esse drive você não precisa ajustar manualmente a corrente que vai
alimentar o motor, então você tem que colocar a tensão correta, né? 12 volts, mas poderia ser 19 volts, 24, 36, né? A depender da fonte que eu vá usar, eu tenho que colocar a mesma tensão aqui. E para habilitar linhas de comandos, eu vou descomentar essa função para eu poder usar essas linhas de comando. Isso vai depender do software de impressão que você utiliza. Na maioria dos casos não utiliza isso, né? Mas como o Drive me dá essa função, o TMC2208, então eu vou habilitar, né? Observa que para eu ter esse comando M122, eu tenho que habilitar o TMC Debug. Então eu vou procurar ele aqui, provavelmente vai estar comentado, né? Aqui ele está comentado, vou descomentar para ativar a função, ok. Agora a gente vai abrir o compilador, o Platform IO, né? Vou clicar aqui nele. Nele a única coisa que a gente vai fazer é mudar o nome do microcontrolador. Aqui está um ATmega 2560, né? Só que o microcontrolador da placa SKR 1.4 Turbo é o LCP 1769. Feito isso, a gente vai descer e vamos checar o código, vamos ver se está tudo correto que foi feito, né? Então é aqui, ó, esse símbolo de certo aqui, nós vamos clicar nele. Antes de clicar nele, vamos verificar, revisar tudo que a gente fez aqui. Então primeiro em configurações, aqui em configurações, a gente habilitou as portas seriais, endereçou a USB para a primeira porta, endereçou o Big Treat para a segunda porta, a velocidade foi 115.200, correto? Colocamos o nome certo aqui de identificação da placa. Essas configurações aqui, a maioria deixa padrão, porque você consegue controlar ela dentro do software que você estiver utilizando para impressão, né? São essas as configurações que a gente tem que fazer, não tem mais nada para se fazer aqui. A configuração aqui foi habilitada para o Drive. Ok? Então, vamos lá. Já renomeamos, né? LPC 1769 aqui dentro do compilador. E vamos lá fazer o check, né? Vamos ver se está tudo ok aí. A placa tem que estar plugada ao computador, né? Por isso a importância de instalar primeiramente o driver, né? Isso aí leva de 1 a 3 minutos, vai depender do processador que você tem em sua máquina. Vamos ver a falha, o que foi. Indicou aqui dentro.
eu vou retirar o plug da placa e recolocar. E vou recompilar. Então, deu tudo certo, sem nenhum erro. Provavelmente o erro que deu, a placa tinha entrado em standby, né? Que ela tá sem firmware, né? Eu despluguei, repluguei e tá tudo ok. Então agora eu vou aqui nessa seta para a direita. Agora eu vou gravar esse firmware no microcontrolador dela, né? Pronto, a placa está programada para ativar as funções. Eu só preciso retirar a USB e colocar novamente. Agora ela já está ativada, já está com firmware. Eu posso fechar o VS Code. Antes disso, eu vou colocar os drivers. Vou montar aqui. Um detalhe aqui, ela vem de fábrica com todos os jumpers. Para utilizar esse driver, o 2208 e o 2209, vai ficar apenas o segundo jumper, começando da barra vermelha para cima, né? Então você vai eliminar todos, vai ficar somente o segundo. Vou colocar os drivers aqui. Ligar o USB. Vamos abrir aqui o Print Room para testar com porta com 26, velocidade 115.200, conectar. Ela já passou a informação que a impressora está conectada. Eu vou digitar um comando aqui. Ela já me afirmou ali que está tudo funcionando. Tá o M122, só que está sem motores, né? E sem as outras periféricos, né? Mesmo assim ele fez a leitura de tudo. Então a placa está funcionando. Vou aqui desconectar. E agora a gente vai testar o display. Desconectei a USB, o cabo dele. A gente vai conectar no RS32.
E aqui você observa que esse pino solto ele vai ficar em relação ao lado que entra o cartão de memória. Então ele vai entrar aqui, né? Olha. Ok. Liguei o USB, ele reconheceu. Você viu que a mensagem que a impressora não foi detectada, ela só fica no momento que você liga, depois ela desaparece, né? Eu vou entrar em settings aqui. A velocidade aqui tem que estar em 115/200, ok? Está com um cartão de memória aqui. Tem uns arquivos G-Code. Vou entrar. Observa que os arquivos estão aí, tá lendo? Então agora eu vou colocar na bancada e fazer o teste dos eixos, né, com o motor.